vamos aprender a fazer aqui a nossa tabelinha, né, de seno, cosseno e tangente desses arcos notáveis aqui, 30, 45 e 60. Então, se eu tenho seno aqui, seno, cosseno e tangente, né, traço a reta aqui e beleza, né. Aí aqui eu faço o que? Aqui acima eu vou colocar os ângulos 30 graus, né, ou π sobre 6, π sobre 4 ou 45 graus e 60 graus, né, ou π sobre 3, né? Então eu faço o que? Eu coloco 1, 2, 3, né, aqui no seno eu boto seno, cosseno e tangente, né, e coloco 1, 2, 3 sobre 2, sobre 2, sobre 2, passo o tracinho da raiz não, da fração, e passo a raiz quadrada nos numeradores. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu não preciso colocar a raiz aqui. Coloco a raiz quadrada aqui, a raiz quadrada aqui, que são exatamente os valores que eu comentei anteriormente. No cosseno você já coloca o contrário, 3, 2, 1, aí tudo sobre 2, e eu passo a raiz de 1 é 1, então raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 não tem, fica, raiz quadrada de 3 fica. Se observar, são todos os valores que eu mencionei anteriormente. E a tangente, a gente pode calcular. Tangente é o que? É seno sobre cosseno, né? Ou seja, tangente de 30 graus seria igual ao seno de 30, né? Que é 1 sobre 2 dividido por cosseno de 1 sobre 2, que dá raiz de cosseno de 30, que dá raiz de 3 sobre 2. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tenho que inverter a fração aqui. Bom, simplifico esse 2 com esse 2, vai ficar 1 raiz de 3. Só que a gente pode racionalizar esse resultado, né, que a raiz está embaixo. Então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, que vai dar igual 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, propriedade da radiciação, né? Isso vai ser igual a raiz, né? Aí entra os dois números sendo multiplicados para dentro da raiz aqui. Então, que vai dar 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3. Então, isso é igual a raiz de 3 sobre 3. Vou e coloco aqui, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus seria igual a seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. São dois números iguais, então quando eu divido dois números iguais, né, desde que sejam diferentes de zero, né, que eu não posso ter divisão por zero, o resultado seria 1. Então, tangente de 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, né, então seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela esse com esse, então vai ficar raiz de 3 sobre 1, que dá raiz quadrada de 3. Então coloca aqui raiz quadrada de 3. Que esses foram os valores que eu comentei, né? E esses outros valores aqui a gente eu já comentei eles, dá para a gente observar fazendo o círculo trigonométrico. Lembrando que o seno, né, é o eixo dos y. Quem tá sem sono, seno sem sono fica em pé.
Então, e cosseno com sono deitado. E aí a tangente, a reta que passa ao lado, a gente faz o prolongamento, né? E dá para ter uma noção do valor da tangente, né?